Estrutura de dados, algoritmo de ordenação, inserção e sorte. Os componentes da equipe. Então, algoritmo de ordenação, inserção, insertion, sorte. Os algoritmos de ordenação são essenciais no estudo da ciência da computação no campo de algoritmos. Utilização mais visível em banco de dados. Por exemplo, você faz um select no banco de dados, você tem ordenado em ordem alfabética o nome de usuários com valores de contas. Na análise desse algoritmo, a complexidade é alta, O de N ao quadrado. Fácil entendimento e implementação. Isso significa que para um vetor de n posições, o algoritmo leva a n ao quadrado comparações para deixar o vetor ordenado. Em compensação, ele tem fácil entendimento e sua implementação é bem fácil. Algoritmo bem semelhante ao raciocínio humano. Se você pedir a uma pessoa qualquer para desenvolver um algoritmo prático de ordenação de cartas, por exemplo, provavelmente ele vai fazer o algoritmo de inserção insertion sort. Funcionamento. A ideia dele é pegar os menores valores e colocar no início. O primeiro elemento a ser selecionado é o segundo. Se o elemento selecionado for menor que o elemento antes dele, o elemento selecionado é trocado com seu antecessor. A ideia é repetir este processo, sempre empurrando o menor elemento para o início do grupo de elementos vetor. Funcionamento dele. Seleção do primeiro elemento. O primeiro elemento a ser selecionado é o segundo. Aqui temos um vetor com os números 2, 1, 4, 6, 3, 5. Nessa ordem, o algoritmo vai ter que fazer a ordenação desses números. A primeira coisa a ser feita é selecionar o número que vamos iniciar as comparações. No caso, no algoritmo de inserção, nós pegamos um número e sempre comparamos com o seu número anterior. Então, vamos começar do número 2, já que o primeiro não tem anterior. Número 1 é selecionado, ele é menor do que o 2, o elemento selecionado é comparado com seu antecessor. Como ele é menor, então vai ser efetuada a troca. Se o elemento selecionado for menor que o seu anterior, eles trocam de lugar, como aconteceu na animação. Observe aí que os dois elementos estão em ordem crescente. Aí vamos prosseguir com o próximo elemento selecionado. Aí o próximo elemento selecionado vai ser o 4. O 4 ele vai ser selecionado, aí ele fica verde. Aí depois ele vai fazer a comparação com o seu anterior. Comparar com o elemento anterior e trocar caso o elemento selecionado seja menor. O 4 é menor do que o 2? Não, vai ficar a setinha aqui, ó, vermelha. Então a troca não vai ser efetuada. O elemento selecionado é maior. Nada é feito, passamos para o próximo elemento. Então a próxima comparação agora vai ser com o número 6. A seta aponta para o 6, ficou azul, agora ele ficou verde, ele vai comparar com o seu elemento anterior que é o 4. Aí vai aparecer o sinal de maior ou menor. O 6 é menor do que o 4? Negativo, o sinal ficou vermelho. O novo elemento é selecionado, então a troca não vai ser efetuada. Então aí agora a gente vai passar para o próximo elemento, que é o 3. Ficou verde o elemento que é selecionado. E aí vai ser feita a comparação com o 6. O 3 é menor do que o 6? Sim, então vai ficar verde a igualdade aqui. Positivo. Então pode ser feita a troca. Então a troca já foi feita, vai ser feita a comparação com o último elemento que é o 5. Ah tá, o 3 aqui, ó, ele também é comparado com o 4. O 3 é menor do que o 4? Sim. Aí é feita uma troca.
O 3 fica no lugar do 4 e 4 no lugar do 3. Aí o 3 agora ele vai ser comparado com o seu anterior novamente. O 3 é menor do que o 2? Não. Essa afirmação é negativa, eles não trocam de lugar. Então aí o próximo elemento será selecionado e comparado com o seu antecessor. Vamos agora para o último elemento. O último elemento selecionado ele fica verde, ele é comparado com o seu anterior. O 5 é menor do que o 6. Caso afirmativo, eles efetuam a troca como foi feito. Depois do 5, ele é comparado com 4. O 5 é menor do que o 4, vai ser negativo, a seta vai ficar vermelhinha, ó, o sinal de igualdade. Então a troca não vai ser feita. E o último elemento, ele não pode ser comparado com o elemento superior, posterior a ele, porque não tem mais nenhum. Então dessa forma, todos os elementos daquele vetor estão ordenados. Aqui é o nosso pseudocódigo. Como o algoritmo insert um sort funciona? Temos uma função que realiza uma ordenação de um vetor de n posições. Na linha 2, temos aqui a declaração de variáveis. Na linha 3, vem um loop. O loop vai de i até 1. Até n-1 e vai do segundo elemento até o último elemento. Ele vai passar o seu valor para uma variável j. E dentro desse loop existe um segundo loop. O primeiro loop vai fazer a seleção do elemento. Vamos começar a comparar com outros. Na linha 6, o vetor j é menor que o vetor j menos 1 e j é maior que 0. Essa é a condição para a gente continuar testando, ou seja, o elemento em questão do verde que a gente está testando, se ele for menor que o anterior a ele e se não for o primeiro elemento, senão vai ocorrer um erro de memória. Então, enquanto esse elemento selecionado for menor que seu anterior, a gente faz a troca. Uma variável auxiliar recebe o elemento selecionado recebe seu anterior e o anterior recebe o que era o elemento selecionado. E aí o decremento de j, ou seja, ele vai voltando de 1 em 1 até achar um elemento que seja menor que ele, ou até chegar no início do vetor. Chegou no início do vetor, não vai ter um antecessor para ser comparado, ele vai parar ali. Então é isso. Depois de fechar esses dois laços, esse para e esse enquanto, o vetor vai estar ordenado. Aqui temos nossa linha de nosso teste de comando. Nossos vetores aqui, ó, já ordenados, e aqui é o código principal. Vou dar uma passada no código aqui para que vocês possam ver melhor o nosso código, as linhas do nosso código, o int, o for, o igual, o while. Deixa eu passando mais aqui o código principal para vocês verem. As chaves aqui estão tudo certinho. O se, o vetor, que o while. Aqui podem observar nosso código. Nossa biblioteca. Vetor, nosso print aqui para ele imprimir os vetores. Chaves, todo o nosso código, observe. Tudo certinho. Aqui nosso código. Certo, pessoal? Então aqui agora, ó, vou fazer o seguinte. Aqui, ó, é uma prática que está utilizando insert um sort. Ele está fazendo a comparação aqui, ordenando do menor para o maior. Percebam aqui o número de comparações que está sendo feito, os acessos aos arrays e o tempo em milissegundos que ele está executando essas comparações.